Camila nunca imaginou que o primeiro dia no novo emprego seria também o dia do reencontro mais doloroso da sua vida. Quando ela entrou naquela sala de reunião, seus olhos encontraram os dele. Bruno, o homem que partiu sem olhar para trás, o ex que destruiu seu coração, o pai do filho que ele nunca soube que existia. Ele sorriu surpreso. Ela respirou fundo e ergueu o queixo, decidida a não demonstrar nada. Mas algumas feridas nunca fecham de verdade. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. Camila sentiu o ar faltar quando cruzou a porta da sala de reuniões. Não pela ansiedade do primeiro dia, não pelo nervosismo de conhecer a nova equipe, mas porque sentado à mesa, com o jaleco impecável e aquele sorriso que ela conhecia tão bem, estava Bruno. O mundo pareceu parar por um instante. Ele ergueu os olhos da pasta de documentos e o reconhecimento veio como um raio. O sorriso dele vacilou, depois se ampliou. Surpreso, quase alegre, como se o tempo não tivesse passado. Como se 5 anos de silêncio pudessem ser apagados com um simples oi. Que coincidência! Camila sentiu o estômago revirar. Ela sabia que São Paulo era grande, mas nunca grande o suficiente. Sabia que, trabalhando na mesma área, em algum momento, os caminhos poderiam se cruzar. Mas não assim. Não no Hospital São Gabriel. Não no primeiro dia. Não quando ela ainda trazia as marcas dele tatuadas na alma. Camila, a voz de Bruno cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ele se levantou, hesitante, como quem não tem certeza se deve estender a mão ou manter distância. Meu Deus! É você mesmo? Ela forçou um sorriso profissional, frio, medido. O tipo de sorriso que se usa com estranhos. Bruno! A voz dela saiu firme, controlada. Nada que denunciasse o turbilhão que explodia dentro do peito. Os outros médicos na sala olhavam entre os dois, curiosos. A coordenadora, doutora Helena, sorriu animada. Ah, vocês já se conhecem? Que ótimo! Bruno é um dos nossos melhores cirurgiões pediátricos. Tenho certeza de que vocês vão trabalhar muito bem juntos. Trabalhar juntos. Camila quase riu, quase gritou, quase saiu correndo, mas não fez nada disso. Apenas assentiu. Sentou-se na cadeira mais distante possível dele e cruzou as mãos sobre a mesa, como quem monta uma armadura invisível. Durante toda a reunião, ela sentiu o peso do olhar dele. Bruno tentava capturar seus olhos, buscava algum sinal, alguma brecha, mas Camila manteve o foco nas palavras da coordenadora, nas apresentações dos colegas, em qualquer coisa que não fosse ele. Porque se olhasse, realmente olhasse, ela sabia que toda a raiva, toda a mágoa, todo o amor que ainda queimava dentro dela, viria à tona. E ela não podia permitir isso. Não agora. Não nunca. Quando a reunião terminou, Camila foi a primeira a se levantar. Pegou sua pasta, murmurou uma desculpa educada e rumou para a porta. Camila, espera. A voz dele a alcançou no corredor. Ela parou, mas não se virou. Bruno se aproximou, as mãos nos bolsos, o olhar cheio de algo que ela não conseguia ou não queria decifrar. Eu não sabia que você estava em São Paulo. Ele sorriu nervoso. Que surpresa boa, não? Ela finalmente o encarou. E por um segundo, só um segundo, ele viu. Viu a dor, viu a raiva, viu tudo o que ele havia deixado para trás. Surpresa. Camila repetiu a palavra como quem prova algo amargo. Então virou as costas e seguiu pelo corredor, deixando Bruno parado, confuso, sem entender o que havia feito de errado. Mas ele fez. Ele fez tudo de errado. E Camila carregava a prova disso todos os dias, nos olhos castanhos de um menino de 5 anos que ele nunca conheceu. Os dias que se seguiram foram um teste de resistência emocional que Camila não esperava enfrentar. Trabalhar no mesmo hospital já seria difícil. Cruzar com ele nos corredores, ouvir sua voz ecoando pelas salas de cirurgia, ver seu nome nos prontuários, tudo isso já seria suficiente para reabrir feridas que ela jurava ter cicatrizado. Mas trabalhar lado a lado, dividir plantões, discutir casos clínicos sobre a mesma mesa de centro cirúrgico, isso era sufocante. Bruno agia como se o passado fosse apenas uma lembrança distante, quase nostálgica, como se os anos de silêncio pudessem ser apagados com sorrisos educados e perguntas casuais. Ele tentava puxar conversa toda vez que a via sozinha, no refeitório,
Na sala de descanso? No estacionamento? Você está morando onde? Perguntou ele certa tarde, enquanto revisavam o prontuário de um paciente pediátrico. Tu és do chefe de Perdizes, Camila respondeu sem tirar os olhos do papel. Ah, legal. Eu estou em Pinheiros. Pertinho, né? A gente podia... Doutor, o senhor pode assinar aqui? Ela estendeu a prancheta, interrompendo qualquer continuação daquela conversa. Bruno suspirou, mas assinou. Ele tentava. Camila reconhecia isso, mas cada tentativa dele era como sal em uma ferida aberta, porque ele não entendia, não fazia ideia do que havia feito. Não sabia que, quando foi embora, levou consigo não apenas o coração dela, mas também a chance de conhecer o próprio filho. E isso a deixava furiosa. Mas o pior mesmo, era que, entre toda a raiva e toda a mágoa, ainda havia algo que Camila odiava admitir, até para si mesma. O magnetismo entre eles não havia desaparecido. Quando ele entrava na sala, ela sentia. Quando ele ficava perto demais durante uma cirurgia, explicando um procedimento, o cheiro do perfume dele a transportava de volta para aqueles dias na faculdade, quando o mundo parecia caber dentro de um abraço. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Uma noite, durante um plantão especialmente longo, Camila estava na copa preparando um café quando Bruno entrou. Eram quase 3 da manhã. O hospital estava em silêncio, apenas o zumbido distante dos monitores e o ranger dos passos no corredor. Também não consegue dormir? Bruno perguntou, servindo-se de água. Estou de plantão. Camila respondeu, seca. Eu sei, eu também. Ele encostou no balcão, de frente para ela. Ah, Camila, a gente pode conversar? É sobre o quê? É sobre nós. Ela quase deixou a xícara cair. Não existe nós, Bruno. Existiu. Fällt du por um testais almocinda. Ele deu um passo à frente. E você sabe disso. Camila sentiu o coração disparar. A voz dela saiu trêmula, mas firme. Existiu, passado, acabou. Por que você está tão brava comigo? A voz dele carregava confusão genuína. Eu sei que terminamos mal, mas foi tanto tempo atrás. Eu pensei que eu superaria. Camila interrompeu, os olhos finalmente encontrando os dele. E ali naquele olhar havia fogo. O que eu simplesmente esqueceria? Eu não quis te magoar, Camila. Bruno falou baixo, sincero. Eu só tinha aquela proposta de residência fora. Era tudo o que eu sempre quis. E você... E eu o quê, Bruno? Ela avançou, a raiva finalmente escapando do controle. Eu era o quê? Um obstáculo? Um peso? Não. Claro que não. Ele ergueu as mãos desesperado. Mas a gente era novo, Camila. Eu achei que você entenderia. Que a gente podia seguir em frente e... Você seguiu, Bruno. Camila sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou que caíssem. Você seguiu e nunca olhou para trás e eu fiquei. O silêncio entre eles pesava toneladas. Bruno queria perguntar. Ela via isso nos olhos dele. Queria entender o que havia por trás daquela dor. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o bip do hospital ecoou, chamando Camila para uma emergência. Ela saiu sem olhar para trás. E Bruno ficou ali, sozinho na copa vazia, sentindo que havia algo importante, algo devastador, que ele ainda não sabia. Camila sempre soube que esse dia chegaria. Não da forma como aconteceu, não naquele hospital, não com Bruno sendo o médico de plantão. Mas ela sabia que, em algum momento, o destino cobraria o preço do segredo que carregava. E aquela quinta-feira à noite, o destino não perdoou. Lucas havia passado o dia reclamando de dor de cabeça. Nada alarmante no começo. Camila deu o analgésico de sempre. Ajustou a temperatura do quarto. Fez tudo que uma mãe médica faria. Mas quando ele começou a vomitar e a febre disparou, o instinto dela gritou mais alto que a razão. Ela pegou o filho no colo, jogou a bolsa no ombro e correu para o carro. O Hospital São Gabriel ficava a 15 minutos de casa. Era o lugar mais próximo. Era onde ela trabalhava. Era onde Bruno estava. Mas naquele momento nada disso importava. Só importava Lucas, pálido e trêmulo em seus braços, murmurando "mamãe, dói" com a voz fraca. Camila entrou pela emergência pediátrica como um furacão, ignorando protocolos, exigindo atendimento imediato. A enfermeira de plantão a reconheceu e correu para ajudar. "Doutora Camila, o que aconteceu?" Febre alta, vômitos, rigidez na nuca.
Preciso de um neuro agora. A enfermeira hesitou apenas um segundo antes de dizer as palavras que Camila temia ouvir. O Dr. Bruno está de plantão. Ele é o neurologista pediátrico disponível. O mundo girou. Camila quis gritar que não, que chamasse outro médico, que fizesse qualquer coisa menos colocar Bruno naquela sala com Lucas. Mas ela era mãe antes de ser orgulhosa, e Lucas precisava do melhor. E por mais que doesse admitir, Bruno era o melhor. Quando ele entrou na sala de emergência, vestindo o jaleco e carregando a postura confiante de sempre, seus olhos encontraram os de Camila, e ele congelou. Camila? Ele olhou para Lucas, depois para ela, processando a cena. Ele é meu filho, ela interrompeu, a voz firme apesar do pânico que corroía por dentro. Ele tem 5 anos, está com febre de 39 e vomitou 3 vezes e apresenta rigidez na nuca. Eu preciso que você examine ele. Agora. Bruno engoliu seco e assentiu. Ele se aproximou da maca, o olhar profissional substituindo qualquer emoção pessoal. Oi, campeão. Ele sorriu para Lucas, suave. Eu sou o Dr. Bruno. Vou te examinar, tá bom? Pode me dizer onde dói? Lucas, com os olhos semicerrados de dor, apontou para a cabeça. Aqui e o pescoço também. Bruno começou o exame com cuidado meticuloso. Testou os reflexos, examinou as pupilas, pressionou levemente a nuca. Camila observava cada movimento. Os braços cruzados, o coração martelando contra as costelas. E então Bruno parou. Ele olhou para Lucas. Realmente olhou. E algo mudou em sua expressão. Os olhos do menino. Castanhos, profundos, com aquele brilho dourado nas bordas. O formato do rosto, a curva do sorriso. Mesmo em meio à dor. O jeito como ele franzia a testa quando tentava descrever a dor. Bruno conhecia aqueles traços. Conhecia porque os via no espelho todos os dias. Ele engoliu seco, forçando-se a voltar para o modo médico. Vou pedir uma tomografia e alguns exames de sangue. Ele falou, a voz levemente trêmula. Quero descartar meningite. Camila assentiu, muda. Bruno saiu da sala rapidamente, mas antes de cruzar a porta, ele olhou para trás mais uma vez. Olhou para Lucas, e então olhou para Camila e, naquele olhar, havia uma pergunta, silenciosa que ele ainda não tinha coragem de fazer em voz alta. As horas seguintes foram um borrão de exames, resultados, medicações. Lucas foi internado para observação. Não era meningite, graças a Deus, mas uma infecção viral que precisava ser monitorada. Ele adormeceu depois que a medicação fez efeito e Camila finalmente pôde respirar. Ela estava sentada ao lado da cama, segurando a mão pequena de Lucas quando Bruno voltou à sala. Ele ficou na porta por um momento, observando a cena. Mãe e filho, a imagem mais pura de amor que ele já tinha visto. Ele vai ficar bem, Bruno disse baixinho, entrando no quarto. Eu sei. Camila não tirou os olhos de Lucas. Bruno puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da cama. O silêncio entre eles era pesado, carregado de perguntas não formuladas. Ele parece com você, Bruno disse, tentando soar casual, mas a voz tremia nas bordas. É, Camila respondeu seca. E o pai, ele está por perto? A pergunta caiu como uma pedra em um lago silencioso. Camila finalmente olhou para Bruno, e ele viu nos olhos dela algo que o fez estremecer. Uma mistura de raiva, dor e algo que parecia desafio. Ele mora longe. Ela mentiu. Mas a verdade estava escrita em cada traço do rosto de Lucas. Bruno queria acreditar. Queria aceitar aquela resposta e seguir em frente. Mas enquanto olhava para o menino dormindo, o cabelo castanho bagunçado, as bochechas coradas pela febre, a mão pequena segurando a de Camila, ele não conseguia ignorar a conexão inexplicável que sentia. Era como olhar para um espelho do passado, como ver a si mesmo criança, nos braços da própria mãe. Quantos anos ele tem? Bruno perguntou, a voz quase um sussurro. 5 anos. 5 anos desde que ele havia partido. 5 anos desde que deixou Camila para trás. 5 anos desde que... Não podia ser. Bruno sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele olhou para Camila, buscando uma negação, uma confirmação, qualquer coisa. Mas ela desviou o olhar, mordendo o lábio como sempre fazia quando tentava conter as emoções. Camila,
Ele começou, mas não sabia como terminar. Ela se levantou, alisando o cabelo de Lucas com carinho, antes de se virar para Bruno. Obrigada pelo atendimento, doutor. A voz dela era fria, formal, distante. Acho que você pode ir agora. Bruno queria protestar, queria exigir respostas, queria gritar que ele tinha o direito de saber. Mas uma parte dele, a parte que ainda sentia culpa, que ainda carregava o peso de ter partido sem olhar para trás, não conseguia. Então ele apenas assentiu. Levantou-se e caminhou até a porta. Mas antes de sair, ele parou e olhou para trás mais uma vez. Camila, se você precisar de qualquer coisa mesmo, eu estou aqui. Ela não respondeu. E Bruno saiu, deixando o quarto com uma certeza crescente no peito. Uma certeza que o aterrorizava e o consumia ao mesmo tempo. Aquele menino era seu filho. E Camila havia carregado esse segredo sozinha por 5 anos. Bruno não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na cama vazia do apartamento em Pinheiros, ele encarava o teto, enquanto as horas passavam arrastadas. 3 da manhã, 4, 5. A claridade do amanhecer começava a invadir o quarto. Mas sua mente continuava presa naquele hospital, naquele menino, naqueles olhos que eram assustadoramente familiares. Lucas, 5 anos. Os números dançavam em sua cabeça, formando uma equação que ele não queria resolver, mas que se impunha com a força de uma verdade inevitável. Ele tinha partido há 5 anos e meio. Camila estava no último ano de faculdade. Eles terminaram em uma discussão acalorada. Ele com a proposta de residência na Alemanha nas mãos, ela pedindo que ele ficasse, que esperasse, que encontrassem uma forma de fazer dar certo. Mas Bruno estava cego pela ambição, surdo para tudo que não fosse sua carreira brilhante, e foi embora. Foi embora e nunca ligou, nunca mandou mensagem, nunca olhou para trás. Agora, 5 anos depois, ele via as consequências de suas escolhas adormecidas em uma cama de hospital. Um menino que tinha seus olhos, seu sorriso, seu jeito de franzir a testa. Bruno pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando conter o turbilhão de emoções. Culpa, arrependimento, medo e algo mais. Uma estranha mistura de esperança e terror ao pensar que talvez, apenas talvez, ele fosse pai. Mas ele precisava ter certeza. Nos dias que se seguiram, Bruno começou a buscar Camila com mais insistência. Não de forma óbvia. Ele sabia que ela ergueria muros ainda mais altos se percebesse suas intenções. Então ele foi sutil, estratégico, aparecia no refeitório nos mesmos horários que ela. Pegava plantões que coincidiam com os dela. Oferecia ajuda em casos clínicos que ela estava conduzindo. Fazia perguntas casuais, aparentemente inocentes. Como está o Lucas? Ele teve alta? Sim. Camila respondia sem olhar para ele, focada no prontuário. Que bom. Ele é um garoto corajoso. Silêncio. Você cria ele sozinha? A pergunta fez Camila erguer os olhos lentamente. O olhar dela era gélido. Tora calma, sem descer, mas ainda não foi. Por quê? Isso importa? Não, eu só... Bruno hesitou. Deve ser difícil trabalhar aqui e cuidar de uma criança. Eu me viro. Ela fechou o prontuário com um estalo seco. Sempre me virei. A ênfase na palavra sempre não passou despercebida. Era uma farpas, certeira e intencional. Bruno sentiu o golpe, mas não recuou. Camila, sobre o que você disse naquela noite na Copa, sobre você ter ficado... Eu não quero falar sobre isso. Ela se levantou, pegando sua pasta. Tenho uma cirurgia em 20 minutos. Espera. Bruno segurou o braço dela, suave, mas firme. Camila olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, e algo passou entre eles. Uma corrente elétrica, uma memória, um desejo que nenhum dos dois queria admitir. Ela se soltou. Não me toque. E saiu, mas Bruno via. Via a mágoa nos olhos dela. Via a dor que ela tentava esconder atrás da frieza profissional. Via o jeito como ela tremia levemente quando ele ficava perto demais. E isso o consumia. Ele tinha feito algo terrível. E ela não havia esquecido. Uma semana depois do episódio com Lucas, os resultados de alguns exames de rotina que haviam sido solicitados para o menino chegaram ao sistema do hospital. Bruno não deveria ter acesso.
Lucas não era mais paciente dele. Havia recebido alta, mas a curiosidade, ou talvez o desespero, o levou a acessar o prontuário. E lá estava, o tipo sanguíneo, os marcadores genéticos solicitados para acompanhamento da infecção viral. Bruno sentiu o coração parar. O tipo sanguíneo de Lucas era AB negativo, raro, o mesmo que o dele. Ele imprimiu os resultados com as mãos trêmulas e os encarou por longos minutos. Não era uma prova definitiva, sabia disso, mas era mais uma peça de um quebra-cabeça que se montava contra sua vontade. A ficha estava caindo, lenta, dolorosa, irrevogavelmente. Naquela noite, Camila estava saindo do hospital, depois de um plantão de 12 horas exaustivas. Eram quase 10 da noite. O estacionamento estava vazio e silencioso. Ela abriu a porta do carro e estava prestes a entrar quando ouviu passos atrás de si. Camila. Ela se virou sobressaltada. Bruno estava parado a poucos metros, as mãos nos bolsos, o rosto marcado por uma expressão que ela não conseguia decifrar. Bruno, o que você quer? A voz dela saiu cansada, sem energia para mais confrontos. Eu preciso falar com você. Agora não. Eu estou exausta. É sobre o Lucas. Camila congelou. Seus dedos apertaram a alça da bolsa com força. O que tem ele? Bruno deu um passo à frente, a voz baixa, mas carregada de urgência. Eu vi os exames dele. Você não tinha autorização para... Eu sei. Ele interrompeu. Eu sei que não deveria. Mas eu vi e Eu preciso saber a verdade, Camila. O silêncio entre eles era sufocante. Camila sentia o coração martelar contra as costelas, a respiração ficando irregular. Ela queria correr. Queria entrar no carro e ir embora, mas seus pés pareciam pregados no chão. Verdade sobre o quê? Ela perguntou, fingindo não entender. Mas ambos sabiam que era mentira. Bruno se aproximou mais. E agora estava tão perto que ela podia sentir o calor dele. O cheiro do perfume que sempre usava, o peso do olhar que a perfurava. Ele é meu filho. A pergunta caiu como uma bomba. Camila sentiu as lágrimas queimarem, mas as prendeu com todas as forças. Ela ergueu o queixo, desafiadora. Você perdeu o direito de fazer essa pergunta há 5 anos. Camila, por favor. Não. Ela empurrou o peito dele com as mãos, a raiva finalmente explodindo. Você não tem o direito de aparecer agora e exigir respostas. Você foi embora, Bruno. Você me deixou. Você... A voz dela falhou. As lágrimas vieram, traidoras, rolando pelo rosto que ela tentava manter firme. Bruno sentiu algo se rasgar dentro dele. Ele levantou as mãos, hesitante, querendo tocá-la, querendo enxugar aquelas lágrimas, mas sem saber se tinha permissão. Eu não sabia. Ele sussurrou, a voz rouca. Ah, Camila, se eu soubesse. Mas você não quis saber. Ela gritou, soluçando. Você foi embora sem olhar para trás, sem uma ligação, sem uma mensagem. Eu estava grávida, Bruno. Eu estava esperando seu filho e você simplesmente desapareceu. As palavras atingiram Bruno como socos certeiros. Ele cambaleou, sentindo o peso esmagador da verdade finalmente revelada. Lucas era seu filho. Ele tinha um filho. E Camila havia passado por tudo sozinha. A gravidez, o parto, as noites sem dormir, os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo sozinha por causa dele. Bruno tentou falar, mas as palavras não saíam. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele, silenciosas, carregadas de um arrependimento tão profundo que doía fisicamente. Camila limpou o rosto com as costas da mão, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Agora você sabe, ela disse, a voz quebrada, mas firme. Está feliz? Não. Bruno respondeu sincero. Eu não estou feliz. Eu estou destruído. Camila sentiu algo se mover dentro do peito. Uma rachadura na armadura que ela havia construído tão cuidadosamente. Ela viu nos olhos dele uma dor genuína, um arrependimento real. E isso a assustava, porque perdoar era mais difícil do que odiar. Eu preciso ir, ela murmurou, abrindo a porta do carro. Camila, espera. Bruno segurou a porta. Me deixa conhecer ele. Me deixa tentar consertar isso. Ela o encarou por um longo momento. Havia tantas emoções brigando dentro dela. Raiva, mágoa, medo. E escondida no fundo,
uma esperança perigosa. Eu não sei se você merece. Ela disse, honesta. Eu sei que não mereço. Bruno respondeu, a voz trêmula. Mas ele merece. Ele merece ter um pai. Camila sentiu as lágrimas voltarem. Porque ele estava certo. Lucas merecia. Mesmo que ela ainda odiasse Bruno, mesmo que ainda doesse, Lucas merecia ter um pai. Eu vou pensar. Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de entrar no carro. Bruno assistiu enquanto ela saía do estacionamento. As luzes traseiras desaparecendo na noite. E pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu o peso real de suas escolhas. Os dias que se seguiram foram estranhos. Tensos, carregados de uma expectativa que pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Bruno respeitou o pedido de Camila. Não pressionou. Não apareceu na casa dela. Não tentou forçar um encontro com Lucas. Mas no hospital era impossível evitá-lo completamente. E cada vez que seus caminhos se cruzavam, o peso da verdade revelada tornava o ar entre eles quase impossível de respirar. Camila, por sua vez, vivia um conflito interno devastador. À noite, quando Lucas dormia e ela ficava sozinha na sala com uma xícara de chá frio nas mãos, as perguntas a atormentavam. Ela tinha feito a coisa certa ao contar. Deveria dar a Bruno uma chance? Ele merecia conhecer o filho que ajudara a criar, mesmo sem saber? E a pergunta mais assustadora de todas: o que ela realmente sentia por ele? Porque seria mais fácil se fosse só raiva, se fosse só mágoa. Mas não era. Havia algo mais, algo perigoso. Algo que ela havia tentado enterrar por 5 anos e que agora ressurgia com força total. Ainda havia desejo, ainda havia atração, ainda havia amor, e isso a apavorava. 2 semanas depois da noite no estacionamento, Camila saiu tarde do hospital. Havia sido um plantão brutal, 2 cirurgias de emergência, um caso complicado de politraumatismo infantil, reuniões intermináveis. Ela estava exausta, emocional e fisicamente drenada. Era quase meia-noite quando ela finalmente chegou ao estacionamento. A maioria dos carros já tinha ido embora. As luzes amareladas criavam sombras longas no asfalto molhado. Tinha chovido durante a tarde e o cheiro de terra úmida impregnava o ar. Camila abriu a bolsa procurando as chaves quando ouviu a voz dele. Camila! Ela se virou sobressaltada. Bruno estava encostado no próprio carro, estacionado a poucos metros do dela. Ele usava jeans e uma camiseta simples, sem o jaleco, sem a postura de médico. Apenas Bruno, o homem que ela tinha amado, o homem que a tinha destruído. Você me seguiu? Ela perguntou, mais cansada do que irritada. Não. Ele se aproximou lentamente. Eu também acabei de sair. Estava esperando você. Tora calma, Simmons ainda não foi. Da Sultse, por quê? Porque eu não aguento mais, Camila. A voz dele saía rouca, carregada de uma emoção que ele não tentava mais esconder. Faz 2 semanas que você disse que ia pensar. 2 semanas que eu não durmo direito. 2 semanas que eu fico imaginando meu filho. Nosso filho. E eu nem sei qual é a cor favorita dele. Se ele gosta de futebol. Se ele tem medo de trovão. Camila sentiu o peito apertar. Bruno, eu sei que eu não mereço. Ele interrompeu, dando mais um passo. Eu sei que eu fui um covarde. Eu sei que eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Mas eu estou aqui agora. E eu juro, Camila, eu juro que vou passar o resto da minha vida tentando compensar esses 5 anos. Ela queria ser forte, queria manter a armadura, mas estava cansada, tão cansada de carregar tudo sozinha. Você não entende o que foi, Bruno? A voz dela saiu baixa, trêmula. Você não entende o que é descobrir que está grávida aos 23 anos, sozinha ainda na faculdade. Sentir o bebê crescer dentro de você e não ter ninguém para dividir aquilo. Ir nas consultas sozinha, fazer ultrassom sozinha, ouvir o coração dele batendo pela primeira vez, sozinha. Cada palavra era uma punhalada no peito de Bruno. Passar pelas contrações na madrugada sem ter a quem ligar. Camila continuou, as lágrimas começando a rolar. Segurar ele nos braços pela primeira vez e olhar em volta da sala de parto. Fazia e perceber que você não tinha ninguém, que o pai dele estava do outro lado do mundo construindo a carreira brilhante enquanto você mal conseguia dormir 2 horas seguidas porque ele chorava de cólica. Bruno sentiu as próprias lágrimas queimarem. Camila, eu
ver ele dar os primeiros passos e não ter ninguém para comemorar. Ela soluçou. Ouvir ele dizer mamãe pela primeira vez e sorrir. Mesmo sabendo que ele nunca ia dizer papai. Trabalhar, estudar, cuidar dele, tudo ao mesmo tempo. Porque eu não tinha escolha. Porque você tinha me deixado. Porque você tinha escolhido sua carreira em vez de mim. Eu sinto muito. Bruno sussurrou a voz despedaçada. Eu sinto tanto, Camila, eu te odiei, Bruno. Ela confessou, olhando fundo nos olhos dele. Por anos eu te odiei. Mas o pior é que eu nunca parei de te amar. E isso me destrói todos os dias. A confissão caiu entre eles como uma bomba. Bruno sentiu algo se romper dentro dele. Toda a contenção, todo o controle que ele tentava manter desmoronou de uma vez. Ele deu 2 passos rápidos à frente, segurou o rosto de Camila entre as mãos e olhou fundo nos olhos dela, procurando permissão, procurando qualquer sinal de que ela queria aquilo tanto quanto ele. E viu o desejo, viu a dor, viu o amor que ela tentava negar, mas que estava estampado em cada traço do rosto dela. Me perdoa, ele sussurrou, a testa encostando na dela. Por favor, me perdoa. Camila fechou os olhos, respirando fundo, sentindo o calor dele, o cheiro dele, a presença dele invadindo todos os seus sentidos. Eu não sei se consigo. Então me deixa tentar. Oh, Bruno murmurou. Me deixa passar o resto da vida tentando te fazer perdoar. E então ele a beijou. Não foi um beijo suave, não foi gentil. Foi urgente, desesperado. Carregado de 5 anos de saudade. De arrependimento, de amor não resolvido. Foi um beijo que queimava, que machucava, que curava e destruía ao mesmo tempo. Camila tentou resistir. Por um segundo, apenas um segundo, ela tentou se afastar. Mas o corpo traiu a razão. As mãos dela subiram, agarrando a camiseta dele, puxando-o para mais perto. Ela retribuiu o beijo com a mesma fúria, com a mesma necessidade. Como se estivesse tentando recuperar todos os beijos que não tiveram, todas as noites que passaram separados, todo o tempo perdido. Bruno a pressionou contra o carro, uma mão na cintura dela, a outra ainda segurando seu rosto, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele beijava como um homem sedento, como alguém que finalmente encontrou água depois de anos no deserto. Camila sentiu as lágrimas rolarem. Não sabia se de dor ou de alívio, talvez ambos. Ela o beijava de volta com tudo que tinha, despejando naquele beijo toda a raiva, toda a saudade, todo o amor que guardara por tanto tempo. Mas então a realidade voltou. Como um balde de água fria, a consciência a atingiu. O que ela estava fazendo? Como podia se permitir isso? Como podia cair de novo nos braços do homem que a havia destruído? Ela o empurrou ofegante, os lábios inchados, as lágrimas correndo livremente agora. Não, ela disse, a voz quebrada. Não, eu não posso. Bruno estava igualmente arrasado, respirando com dificuldade, os olhos vermelhos, as mãos ainda tremendo com a intensidade do que acabara de acontecer. Camila, você foi embora, Bruno. Ela soluçou, limpando as lágrimas com raiva. Você foi embora e nem olhou para trás. Você não ligou. Você não mandou mensagem. Você não quis saber se eu estava bem, se eu estava viva, se eu precisava de você. Cada palavra era uma estocada certeira no coração dele. E agora você aparece aqui 5 anos depois e espera o quê? Que eu esqueça tudo. Que eu te perdoe como se nada tivesse acontecido. Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu não consigo. Bruno. Eu queria conseguir, mas eu não consigo. Bruno sentiu as lágrimas rolarem pelo próprio rosto. Eu te amo. Ele confessou, a voz rasgada. Eu sempre te amei. Eu fui um idiota, um covarde, eu sei. Mas eu te amo, Camila. E eu amo aquele menino que eu nem conheço ainda, só porque ele é seu. Porque ele é nosso. Camila sentiu o coração se despedaçar de novo. Isso não é suficiente, ela sussurrou. Amor não é suficiente quando você já me quebrou uma vez. Ela abriu a porta do carro com as mãos trêmulas. Entrou e ligou o motor. Bruno ficou parado, destroçado, assistindo enquanto ela se preparava para partir. Mas antes de ir, Camila baixou o vidro. Você pode conhecer o Lucas, ela disse, a voz quase inaudível. Sábado às 3 da tarde. Vou te mandar o endereço. Mas isso não muda nada entre nós. Bruno, eu não sei se um dia vai mudar. E então ela partiu, deixando Bruno sozinho no estacionamento vazio, sob a chuva fina
que começava a cair novamente. Ele encostou no próprio carro, escorregando até o chão e chorou. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que tinha jogado fora, por cada dia dos últimos 5 anos que nunca poderia recuperar. Mas havia uma luz no fim do túnel, pequena, frágil, mas real. Ele ia conhecer seu filho. O sábado chegou como uma sentença. Bruno acordou antes do alarme tocar. Na verdade, mal havia dormido. Passou a noite inteira revirando-se na cama, ensaiando mentalmente o que diria, como agiria, como deveria se portar diante do filho que nunca soubera existir. O que se diz para uma criança de 5 anos que não sabe quem você é? Como se explica uma ausência que durou a vida inteira dela? Ele tomou 3 banhos naquela manhã, trocou de roupa 4 vezes. Ficou 15 minutos parado na frente do espelho, tentando reconhecer o homem que via refletido. Era o mesmo que havia partido 5 anos atrás? Ou era alguém completamente diferente? Alguém que finalmente entendia o peso de suas escolhas? Às 2h40 da tarde, Bruno estacionou o carro em frente ao endereço que Camila havia mandado. Era um prédio modesto em Perdizes, bem cuidado, com uma pracinha na frente onde algumas crianças brincavam. Ele ficou sentado no carro por longos minutos, as mãos suando no volante, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Respira, ele disse para si mesmo, apenas respira. Ele pegou o presente que havia comprado, um kit de médico de brinquedo, completo com estetoscópio de plástico, seringa falsa e jaleco infantil. Talvez fosse clichê demais, talvez Lucas não gostasse, mas era tudo que Bruno conseguiu pensar que pudesse criar algum tipo de conexão entre eles. Às 3 em ponto, ele tocou a campainha. Camila abriu a porta. Ela usava jeans e uma blusa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo, sem maquiagem. Bonita de uma forma natural, crua. Os olhos dela ainda carregavam as marcas da noite mal dormida. Ele reconhecia, porque tinha as mesmas. Oi? Ela disse a voz suave, mas cautelosa. Oi? Por um momento, eles apenas se olharam. 2 sobreviventes de uma guerra emocional, tentando descobrir se era seguro baixar as armas. Camila deu um passo para o lado. Entra. Bruno entrou no apartamento e foi imediatamente atingido por uma onda de emoção. Era um espaço pequeno, mas aconchegante. As paredes eram decoradas com desenhos infantis, garatujas coloridas de árvores, casas, pessoas de palito. A estante estava repleta de livros, brinquedos organizados em caixas. Uma foto emoldurada na parede mostrava Camila e Lucas na praia, os 2 sorrindo para a câmera, a felicidade estampada nos rostos. Uma vida inteira que ele não fez parte. Ele está no quarto, Camila disse, fechando a porta. Eu ainda não contei quem você é. Achei melhor irmos devagar. Disse que você é um amigo da mamãe. Bruno assentiu, engolindo o nó na garganta. Como você achar melhor. Camila o encarou por um longo momento, e Bruno viu algo nos olhos dela. Medo, talvez. Medo de que ele machucasse Lucas. Medo de que ele partisse de novo. Medo de que tudo isso fosse um erro. Não decepciona ele, Bruno. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu aguentei você me decepcionar. Mas se você fizer isso com ele, eu juro que nunca vou te perdoar. Eu não vou, Bruno respondeu, sincero. Eu prometo. Camila respirou fundo e então chamou. Lucas, vem aqui, filho. Bruno ouviu os passos pequenos correndo pelo corredor. E então ele apareceu. Lucas, seu filho. O menino parou na porta da sala, curioso, os olhos castanhos, tão parecidos com os de Bruno, analisando o estranho que estava ali. Ele usava uma camiseta do Homem-Aranha e shorts azuis. O cabelo estava bagunçado, como se ele tivesse acabado de acordar de um cochilo. Bruno sentiu o peito apertar. Era como olhar para um espelho do passado. O formato do rosto, a curva do sorriso, até o jeito como ele inclinava a cabeça, curioso, era idêntico. Lucas, esse é o Bruno, Camila disse, a voz suave. Ele é amigo da mamãe. Veio te fazer uma visita. Lucas deu alguns passos cautelosos para a frente. Oi, ele disse, tímido. Bruno sentiu as lágrimas queimarem, mas as prendeu. Não agora. Não na frente dele. Oi, Lucas. Ele se agachou para ficar na altura do menino. É um prazer te conhecer. Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é médico igual minha mãe? Sou sim.
Eu trabalho no mesmo hospital que ela. Legal. Lucas pareceu impressionado. Eu também quero ser médico quando crescer. Ou astronauta. Ainda não decidi. Bruno riu. E foi um riso cheio de emoção. Você tem tempo para decidir. E pode ser os dois, se quiser. Os olhos de Lucas brilharam. Sério? Sério? Bruno estendeu a caixa de presente. Eu trouxe isso para você. Se quiser, a gente pode brincar de médico agora. Lucas pegou a caixa com entusiasmo, abrindo rapidamente. Quando viu o estetoscópio, o jaleco miniatura, seus olhos se arregalaram. Que demais! Ele tirou o estetoscópio da caixa e imediatamente tentou colocar nos ouvidos. Mamãe, olha! Eu posso te examinar agora. Camila sorriu. Mas Bruno viu as lágrimas nos olhos dela. Pode sim, amor. Lucas passou a tarde mostrando para Bruno seus brinquedos, seus livros favoritos, os desenhos que tinha feito na escola. Ele falou sobre o melhor amigo, sobre a professora que era legal, mas brava às vezes, sobre o cachorro que ele queria ter. Mas a mãe disse que o apartamento era pequeno demais. E Bruno ouviu tudo, cada palavra, cada história, cada risada. Ele tentou gravar tudo na memória, o jeito como Lucas gesticulava animado quando contava algo empolgante, como mordia o lábio quando estava pensando, como seus olhos brilhavam quando falava sobre os super-heróis favoritos. Em determinado momento, Lucas pegou o estetoscópio de brinquedo e examinou. Bruno, você está com o coração muito rápido. Lucas disse sério, imitando o jeito como via os médicos falarem. Você está nervoso? Bruno sentiu a garganta apertar. Um pouco, ele admitiu. Por quê? Como responder a isso? Como dizer a verdade sem dizer tudo? Porque Bruno escolheu as palavras com cuidado. Porque conhecer você é uma das coisas mais importantes que já aconteceram na minha vida. Lucas inclinou a cabeça pensativo. Sério? Sério? O menino sorriu. Aquele sorriso que era tão parecido com o de Bruno que doía olhar. Você é legal. Lucas disse simples, direto, do jeito que apenas crianças sabem ser. E Bruno sentiu algo se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo dentro do peito. Camila observava tudo de longe, encostada no batente da porta, e pela primeira vez, desde que Bruno havia reaparecido em sua vida, ela sentiu algo diferente de raiva ou mágoa. Ela viu o jeito como ele olhava para Lucas, com assombro, com amor, com um arrependimento tão profundo que parecia físico. Viu as lágrimas que ele lutava para segurar. Viu como ele se esforçava para ser presente, para realmente estar ali, mesmo que 5 anos atrasado. Que uma parte dela, pequena, assustada, mas real, começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, ele merecesse uma segunda chance. Quando o céu começou a escurecer, Bruno sabia que era hora de ir. Lucas já estava bocejando. O cansaço da tarde começando a pesar. Eu preciso ir agora, campeão. Bruno disse, bagunçando o cabelo do menino com carinho. Lucas fez bico. Você pode voltar outro dia? Bruno olhou para Camila buscando permissão. Ela hesitou, mas então assentiu. Pode sim, Bruno respondeu, o coração quase explodindo. Se sua mãe deixar, eu volto quantas vezes você quiser. Eba! Lucas pulou animado e então, sem aviso, abraçou Bruno. Foi um abraço rápido, infantil, desajeitado. Mas para Bruno, foi o abraço mais importante de toda a sua vida. Ele fechou os olhos, passando a mão nas costas do filho, seu filho, e tentou gravar aquela sensação na alma. Quando Lucas se afastou e correu de volta para o quarto, para guardar os brinquedos, Bruno ficou parado na porta com Camila. Obrigado, ele disse na voz rouca. Por me deixar conhecer ele. Por me dar essa chance. Camila cruzou os braços. O olhar ainda cauteloso, mas menos hostil. Ele merecia, ela disse. E você foi bom com ele hoje. Bruno sentiu um lampejo de esperança. Eu quero ser bom com ele sempre. Quero compensar todo o tempo perdido. Você não pode compensar, Bruno. Camila disse honesta. Você pode tentar construir algo novo. Mas o tempo perdido, esse nunca volta. Eu sei. Ele assentiu aceitando a dura verdade. Mas eu vou passar o resto da vida tentando. Se você me deixar. Camila não respondeu. Apenas abriu a porta. Mas quando Bruno estava saindo, ela o segurou pelo braço. Bruno, ele se virou. Não desista dele, ela disse, os olhos marejados.
Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que você tem uma vida, uma carreira. Mas se você começou isso, termina. Não deixa ele se apegar para depois partir de novo. Bruno segurou a mão dela, pequena, fria, trêmula. Eu não vou partir. Nunca mais. E pela primeira vez Camila quis acreditar. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre aproximação e distância. Bruno visitava Lucas 2 vezes por semana, sempre com aviso prévio, sempre respeitando os limites que Camila impunha. Ele chegava com presentes simples, livros de colorir, carrinhos, quebra-cabeças, jogava bola na pracinha, assistia a desenhos animados no sofá, ensinava Lucas a usar o estetoscópio de brinquedo da forma correta. E a cada visita, o vínculo entre pai e filho se fortalecia. Lucas começou a perguntar quando o tio Bruno voltaria. Começou a guardar desenhos para mostrar a ele. Começou a sorrir diferente quando ouvia a campainha tocar no sábado à tarde. Bruno sentia o coração crescer e se despedaçar ao mesmo tempo. Cada momento com Lucas era um presente, mas também um lembrete doloroso de tudo que ele havia perdido. 5 anos de primeiros momentos que nunca testemunhou. A primeira palavra, os primeiros passos, o primeiro dia de escola. Tudo isso havia passado sem ele. Camila observava de longe, sempre vigilante, sempre pronta para intervir, caso Bruno desse algum sinal de recuo. Mas ele não deu. Ele estava presente, constante, comprometido, e isso a assustava, porque significava que ela precisaria tomar uma decisão que vinha adiando, contar a verdade para Lucas. Uma noite depois que Lucas dormiu, Camila ligou para Bruno. Precisamos conversar, ela disse sem rodeios. Sobre o quê? Sobre contar para ele a verdade, sobre quem você é. Bruno sentiu o coração acelerar. Você acha que ele está pronto? Não sei se eu estou pronta. Camila admitiu, a voz cansada. Mas ele está começando a fazer perguntas. Perguntou outro dia por que o tio Bruno vem tanto aqui. Por que você nunca traz sua esposa ou seus filhos? O que você disse? Que você não tem esposa. Que você é sozinho. Silêncio do outro lado da linha. Camila, eu quero contar para ele. Bruno disse firme, mas do jeito certo, com você do meu lado. Então vem amanhã. Ela decidiu, depois que ele voltar da escola. A gente conta juntos. Na tarde seguinte, Bruno chegou ao apartamento com as mãos suando e o estômago embrulhado. Camila abriu a porta e ele viu no rosto dela o mesmo medo que sentia. Lucas estava na sala, montando um quebra-cabeça no chão. Quando viu Bruno, seu rosto se iluminou. Tio Bruno, você veio hoje também? Vim. Bruno sorriu, mas o sorriso estava tenso. Posso sentar aqui com você? Claro. Olha, eu já montei quase metade sozinho. Bruno se sentou no chão ao lado do filho e Camila se acomodou do outro lado. Lucas continuou montando as peças, alheio à tensão que preenchia o ambiente. Camila olhou para Bruno. Ele assentiu. Lucas, filho. Camila começou, a voz suave, mas trêmula. A gente precisa conversar com você sobre uma coisa importante. Lucas parou de montar o quebra-cabeça e olhou para a mãe, depois para Bruno, sentindo que algo sério estava para acontecer. Eu fiz alguma coisa errada? Amor, não. Camila segurou a mão pequena dele. Você não fez nada errado, é só que... Tem uma coisa que a mamãe deveria ter te contado há mais tempo. Lucas franziu a testa, confuso. Camila respirou fundo, buscando forças. Você sabe que algumas crianças têm o papai morando em outra casa, né? Ou às vezes o papai mora longe. Lucas assentiu devagar. Sabe o Bruno? Camila continuou, sentindo as lágrimas queimarem. Ele não é só um amigo da mamãe. Ele é seu pai, Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhou para Bruno, depois para Camila, depois de volta para Bruno. Seu rosto pequeno estava tentando processar a informação. Meu pai? Ele perguntou, a voz fina. O Bruno é meu pai de verdade? Sim, Bruno respondeu, a voz embargada. Eu sou seu pai, Lucas, mas... Lucas parecia perdido. Por que você não morava aqui? Por que você não veio antes? A pergunta, tão inocente, tão direta, atingiu Bruno como uma bala. Porque ele tentou encontrar as palavras certas. Mas como explicar abandono para uma criança de 5 anos? Porque eu cometi um erro muito grande. Eu não sabia que você existia, Lucas. E quando descobri,
Eu quis conhecer você o mais rápido possível. Lucas processou aquilo em silêncio. Você não queria ter um filho? Não é isso. Bruno sentiu as lágrimas rolarem. Eu não sabia. E agora que sei, você é a coisa mais importante da minha vida. Lucas olhou para a mãe buscando confirmação, buscando segurança. É verdade, mamãe? Camila assentiu, limpando as próprias lágrimas. É sim, amor. O Bruno é seu pai. Lucas ficou em silêncio por longos minutos. E então, com a franqueza brutal das crianças, perguntou: Você vai embora de novo? A pergunta despedaçou Bruno. Não, ele disse firme. Eu nunca mais vou embora, Lucas, eu prometo. Lucas assentiu devagar e então voltou a montar o quebra-cabeça, como se precisasse de algo concreto, algo tangível para processar aquela informação monumental. Camila e Bruno trocaram olhares, ambos destroçados, ambos aliviados, ambos aterrorizados sobre o que viria a seguir. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Bruno ficou. Camila fez chá. Eles se sentaram à mesa da cozinha, em silêncio, o peso da revelação ainda pairando no ar. Ele vai ficar bem, Camila disse, mais para si mesma do que para Bruno. Vai, Bruno concordou. Mas e você? Ela ergueu os olhos, surpresa. O quê? Você vai ficar bem? Bruno perguntou sincero, porque eu sei que isso não é fácil para você. Eu sei que você carregou isso sozinha por tanto tempo. E eu sei que você ainda me odeia. Camila suspirou, cansada. Eu não te odeio, Bruno. Deveria. Eu sei. Ela sorriu tristemente. Mas eu não consigo. E isso me deixa ainda mais confusa. Bruno estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Camila olhou para a mão dele por um longo momento antes de, finalmente, entrelaçar os dedos nos dele. Eu sinto muito. Bruno sussurrou. Por tudo. Por ter partido. Por não ter estado lá. Por cada lágrima que você derramou sozinha. Por cada noite que você passou em claro cuidando dele, sem ter ninguém para te apoiar. Eu sinto muito, Camila. Ela apertou a mão dele. Eu sei. Eles ficaram assim por longos minutos. 2 sobreviventes, segurando-se um ao outro no meio dos destroços. Mas então Camila puxou a mão de volta. Eu preciso que você entenda uma coisa, Bruno. Ela disse séria. Eu vou deixar você fazer parte da vida do Lucas, porque ele merece ter um pai. Mas entre nós, eu não sei se consigo. Eu não sei se confio em você de novo. Bruno sentiu o coração apertar, mas assentiu. Eu entendo. E eu vou respeitar isso. Vou respeitar seu tempo. Camila se levantou, indicando que a conversa havia chegado ao fim. Bruno também se levantou. Pegou a jaqueta e caminhou até a porta. Mas antes de sair, ele se virou. Camila? Sim? Eu ainda te amo. Ele confessou. Eu sei que não tenho o direito de dizer isso. Eu sei que é injusto, mas é a verdade. Eu nunca parei de te amar. Camila sentiu o peito apertar. Ela queria dizer que também o amava. Queria correr até ele e se deixar abraçar. Mas o medo era maior. Boa noite, Bruno. Ele assentiu, entendendo a rejeição, e saiu. Camila fechou a porta e encostou nela, escorregando até o chão. As lágrimas vieram com força. Lágrimas de alívio, de dor, de confusão. Porque ela ainda o amava também. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado. 3 semanas haviam se passado desde a revelação. Lucas estava se adaptando à ideia de ter um pai. Ainda chamava Bruno de tio às vezes, um hábito difícil de quebrar. Mas começava a usar a palavra pai com mais frequência. Especialmente quando estava animado. Quando queria mostrar algo que havia aprendido na escola. Quando queria a aprovação. E cada vez que ouvia aquela palavra, pai, saindo da boca de Lucas, Bruno sentia o peito se encher de uma emoção tão intensa que era quase física. Ele estava tentando compensar o tempo perdido. Levava Lucas ao parque. Ensinava coisas simples como amarrar os cadarços, como reconhecer as constelações no céu. Estava presente nas pequenas coisas. E essa presença estava construindo algo que Bruno nunca imaginou que poderia ter. Uma família. Camila observava tudo com sentimentos conflitantes. Via o esforço de Bruno. Via como ele olhava para Lucas com uma devoção quase religiosa. Via como ele estava tentando, realmente tentando, ser um bom pai. E isso tornava mais difícil manter as paredes erguidas ao redor do próprio coração. Mas então,
Em uma quarta-feira de manhã, tudo mudou. Camila estava no hospital quando recebeu a ligação da escola. A coordenadora pedagógica, com a voz trêmula, disse que Lucas havia desmaiado durante a aula de educação física. O mundo parou. Camila largou tudo e correu. Não esperou o elevador. Desceu as escadas em disparada. Pegou o carro e dirigiu como nunca havia dirigido antes, o coração na garganta, as mãos tremendo no volante. Quando chegou à escola, Lucas já estava na ambulância. Ele estava consciente, mas confuso, assustado. Chorava baixinho, chamando pela mãe. "Mamãe, minha cabeça dói", ele murmurou quando Camila subiu na ambulância. Dói muito." Camila segurou a mão dele, tentando manter a calma, tentando ser a mãe forte que Lucas precisava. Mas por dentro ela estava apavorada. Na emergência do Hospital São Gabriel, os exames começaram rapidamente. Tomografia, ressonância magnética, análises de sangue. Camila acompanhava tudo como uma sombra. Os olhos fixos em Lucas, as mãos entrelaçadas em prece silenciosa. Foi quando o resultado da ressonância saiu que o chão desapareceu sob seus pés. Tumor cerebral. As palavras ecoaram na mente de Camila como um tiro. O médico radiologista explicava algo sobre localização, sobre tamanho, sobre necessidade de biópsia urgente, mas ela não conseguia processar. Tudo o que via era Lucas, seu filho, seu mundo inteiro, deitado naquela maca, pálido, assustado. "Doutora Camila", a voz do radiologista a trouxe de volta. "O Dr. Bruno Almeida é o neurocirurgião pediátrico mais experiente que temos. Eu sugiro que ele avalie o caso." Camila assentiu mecanicamente. Minutos depois, Bruno entrou na sala de exames. Ele ainda não sabia que era Lucas. Vinha apenas para avaliar um caso urgente de pediatria. Mas quando viu Camila, o rosto pálido, os olhos vermelhos, o corpo tremendo, e então viu Lucas na maca. Tudo dentro dele se despedaçou. O quê? Ele mal conseguiu formar as palavras. O que aconteceu? Camila tentou falar, mas apenas soluçou. A enfermeira entregou a ele os resultados dos exames. Bruno leu em silêncio. E cada linha era uma punhalada. Tumor cerebral. Localização crítica. Crescimento rápido. Cirurgia urgente necessária. Ele olhou para Lucas, seu filho, o menino que mal começara a conhecer, e sentiu o mundo desmoronar. "Eu preciso operar", Bruno disse, a voz rouca mas firme. "Agora." Camila olhou para ele, os olhos transbordando lágrimas. "Você consegue?" ela perguntou vulnerável. "Emocionalmente. Você consegue?" Bruno segurou o rosto dela entre as mãos, os próprios olhos marejados. "Eu vou salvar nosso filho, Camila. Eu prometo." A cirurgia foi marcada para dali a 2 horas. Tempo suficiente para preparar a equipe, a sala cirúrgica, os instrumentos. Tempo suficiente para Camila se despedaçar por dentro. Ela ficou com Lucas enquanto ele era preparado. Ele estava sonolento por causa da medicação pré-anestésica, mas ainda consciente. "Mamãe, eu vou ficar bem?" lhe perguntou a vozinha fraca. Camila sorriu, limpando as lágrimas antes que ele pudesse vê-las. "Vai sim, meu amor. O papai vai cuidar de você." "O papai?" Lucas tentou focar os olhos nela. "O Bruno?" "Sim. Ele é o melhor médico daqui. Você vai ficar bem, eu prometo." Lucas sorriu, um sorriso pequeno, confiante. "Eu sei. O papai não deixa nada de ruim acontecer comigo." Aquelas palavras quebraram Camila. Ela abraçou o filho, sentindo o corpo pequeno nos braços, gravando aquela sensação na alma, caso fosse a última vez. Quando levaram Lucas para a sala cirúrgica, Camila entrou em colapso. Ela se deixou cair em uma cadeira da sala de espera e chorou como nunca havia chorado antes. Não se importava com quem estava vendo. Não se importava com nada além do medo que a consumia. Seu filho estava ali dentro, entre a vida e a morte. E Bruno era a única pessoa no mundo que poderia salvá-lo. Dentro do centro cirúrgico, Bruno lavou as mãos mecanicamente, seguindo o protocolo que já havia feito 1000 vezes. Mas hoje era diferente. Hoje não era apenas mais um paciente. Era Lucas. Era seu filho. Ele vestiu o avental cirúrgico, a máscara, as luvas. A equipe estava preparada, esperando suas orientações. Bruno se aproximou da mesa, onde Lucas já estava anestesiado, imóvel, pequeno demais para estar naquela situação. Por um segundo, apenas um segundo, Bruno hesitou.
E se ele falhasse? E se suas mãos tremessem? E se ele perdesse o filho que mal começara a conhecer? Mas então ele respirou fundo, olhou para Lucas e lembrou das palavras de Camila. Ele merece ter um pai. Ele seria esse pai. Não apenas agora, mas para sempre. Vamos começar. Bruno disse firme. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas em que Camila caminhou pela sala de espera como um fantasma. 6 horas em que ela rezou para todos os deuses que conhecia e para os que não conhecia. 6 horas em que ela reviveu cada momento da vida de Lucas, desde o teste de gravidez positivo até aquela manhã, quando ele havia saído para a escola sorrindo, sem saber que seu mundo estava prestes a desabar. Outros médicos vinham de tempos em tempos dar atualizações. Está indo bem. Bruno está fazendo um trabalho excelente. Mas nada daquilo acalmava o pavor que a corroía por dentro. Até que finalmente a porta da sala cirúrgica se abriu. Bruno saiu, ainda de avental, a máscara pendurada no pescoço, os olhos cansados, mas aliviados. Camila se levantou de um pulo. E então? Ela mal conseguiu perguntar. Bruno caminhou até ela, e pela primeira vez desde que tudo começara, ele sorriu. Ele vai ficar bem. Bruno disse, a voz embargada. Consegui remover todo o tumor. Ele vai precisar de acompanhamento, mas... Ele vai ficar bem, Camila. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Bruno a segurou antes que ela caísse, puxando-a para um abraço apertado. E ali, no corredor frio do hospital, com o cheiro de antisséptico no ar e o som dos monitores ao fundo, eles choraram juntos. Choraram de alívio, de exaustão, de gratidão. Obrigada. Camila sussurrou contra o peito dele. Obrigada por salvar nosso filho. Bruno apertou o abraço, enterrando o rosto nos cabelos dela. Eu disse que nunca mais ia embora. Ele murmurou. Face my túmida. E hoje eu quis dizer isso, Camila. Eu vou estar aqui, sempre. Pela primeira vez desde que Bruno havia voltado para sua vida, Camila acreditou completamente naquelas palavras. Lucas ficou 3 dias na UTI pediátrica. 3 dias de monitoramento constante, de exames de controle de espera. 3 dias em que Camila não saiu do lado dele, dormindo em uma cadeira desconfortável, comendo quando alguém insistia, vivendo em função dos bips dos monitores que garantiam que o coração de seu filho continuava batendo. Bruno também estava sempre presente. Entre cirurgias e plantões, ele encontrava tempo para visitar. Verificava os sinais vitais pessoalmente. Conversava com a equipe médica. Ajustava medicações. Mas, acima de tudo, ele estava ali como pai, segurando a mão pequena de Lucas, sussurrando palavras de encorajamento quando o menino acordava assustado, prometendo que tudo ficaria bem. Na terceira noite, quando Lucas finalmente foi transferido para um quarto comum, Camila permitiu-se respirar pela primeira vez desde a cirurgia. Ele estava estável. Os exames mostravam recuperação dentro do esperado. O pior havia passado. Era quase meia-noite quando Bruno entrou no quarto. Camila estava sentada ao lado da cama, observando Lucas dormir. A respiração suave. O rosto finalmente relaxado, livre da dor que o atormentara nos últimos dias. Você deveria ir para casa descansar, Bruno disse baixinho, fechando a porta atrás de si. Eu fico com ele essa noite. Camila balançou a cabeça. Não consigo. Preciso estar aqui quando ele acordar. Bruno puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da cama. Por longos minutos, eles apenas ficaram ali em silêncio, observando o filho, a prova viva de um amor que havia existido, que talvez ainda existisse. Você salvou ele, Camila disse finalmente, a voz rouca de tanto chorar. Eu não sei como te agradecer. Você não precisa me agradecer. Bruno respondeu. Ele é meu filho. Eu faria qualquer coisa por ele. Camila olhou para ele. Realmente olhou. Viu as olheiras profundas, a barba por fazer, a exaustão estampada no rosto. Bruno havia operado por 6 horas. Tinha feito 3 cirurgias adicionais no dia seguinte e ainda assim estava ali, presente, constante. Eu tive tanto medo, ela confessou, as lágrimas voltando. Tanto medo de perder ele. Eu também, Bruno admitiu. Quando eu entrei naquela sala cirúrgica e vi ele ali, tão pequeno, tão vulnerável, eu pensei que não conseguiria. Pensei que minhas mãos iam tremer.
que eu ia falhar. Mas você não falhou, porque eu não podia. Bruno olhou para Lucas, porque ele merece crescer, merece viver, merece ter uma vida inteira pela frente. E eu perdi 5 anos dele, Camila. Eu não podia perder mais um segundo. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que haviam atravessado o inferno juntas e sobrevivido. Quando você estava lá dentro operando, Camila começou, a voz trêmula. Aí eu fiquei pensando em tanta coisa, em como tudo poderia ter sido diferente, em como se você não tivesse ido embora, a gente poderia ter sido uma família de verdade, em como Lucas teria crescido com um pai desde o começo. Bruno sentiu a culpa apertar o peito. Eu sei, e eu sinto muito por... Deixa eu terminar. Camila interrompeu suavemente. Eu pensei em tudo isso. Mas também pensei que talvez as coisas precisassem acontecer desse jeito. Talvez a gente precisasse passar por toda essa dor, por toda essa distância, para finalmente entender o que realmente importa. Bruno olhou para ela confuso. O que você quer dizer? Camila limpou as lágrimas, respirando fundo para reunir coragem. Eu passei 5 anos te odiando. Bruno, 5 anos alimentando a mágoa, a raiva, a sensação de abandono. E quando você voltou, eu jurei para mim mesma que nunca te perdoaria. Que você não merecia uma segunda chance. Que eu ia deixar você conhecer o Lucas só porque ele merecia um pai, mas que entre nós nunca mais haveria nada. Bruno sentiu o coração apertar. Mas então eu quase perdi ele. Camila continuou, a voz quebrando. Eu fiquei ali naquela sala de espera, imaginando um mundo sem meu filho. E eu percebi que a vida é curta demais para viver presa no passado. Curta demais para desperdiçar em ressentimento. Camila, você salvou nosso filho. Bruno, ela olhou fundo nos olhos dele. Você esteve aqui. Você não fugiu. Você enfrentou. E eu vi o jeito como você olha para ele. O jeito como você se importa. O jeito como você está tentando, de verdade, ser o pai que ele precisa. Bruno sentiu as lágrimas rolarem. Eu amo ele, Camila. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu sei. Ela sorriu através das lágrimas. E eu acho que está na hora de eu deixar o passado ir. Bruno congelou. O que você está dizendo? Camila estendeu a mão sobre a cama, na direção dele. Bruno olhou para a mão. Pequena, trêmula, mas oferecida voluntariamente. Ele entrelaçou os dedos nos dela, sentindo o calor, a conexão. Eu estou dizendo que eu te perdoo. Camila sussurrou. Não porque você merece, não porque é fácil, mas porque eu estou cansada de carregar essa dor e porque eu ainda te amo, Bruno. E isso me assusta, mas é verdade. Bruno sentiu o mundo parar. Você me ama? Eu sempre amei. Ela confessou, as lágrimas correndo livremente agora. Mesmo quando eu te odiava, mesmo quando eu jurava que nunca te perdoaria. No fundo sempre teve amor, e eu não quero mais lutar contra isso. Bruno se levantou, contornou a cama e se ajoelhou na frente dela. Segurou o rosto de Camila entre as mãos, olhando fundo em seus olhos. Aqueles olhos que ele havia amado desde a faculdade, que haviam assombrado seus sonhos por 5 anos, que agora o olhavam com uma vulnerabilidade que ele não merecia, mas pela qual era eternamente grato. Eu não mereço você, ele disse na voz rouca. Eu não mereço essa segunda chance. Mas eu juro, Camila, eu juro por tudo que é sagrado, que eu vou passar o resto da minha vida me esforçando para merecer. Vou ser o melhor pai que eu puder ser pro Lucas. Vou ser o melhor companheiro que eu puder ser para você. E eu nunca mais vou te abandonar. Camila segurou os pulsos dele, sentindo as mãos tremerem. Não me decepciona de novo, Bruno, por favor. Eu não sei se eu aguento. Nunca mais. Ele prometeu. Eu fui embora uma vez, e foi o maior erro da minha vida, mas eu voltei. E dessa vez eu não vou a lugar nenhum. E então ele a beijou. Não foi como o beijo no estacionamento, urgente, desesperado, carregado de raiva. Este foi suave, ternura pura. Um beijo que pedia perdão, que prometia recomeços, que selava uma segunda chance que nenhum dos dois achava que teriam. Camila retribuiu, derramando no beijo 5 anos de saudade, de dor,
de amor não resolvido. E ali, naquele quarto de hospital, com o filho deles dormindo tranquilamente ao lado, algo se curou dentro dos dois. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Bruno encostou a testa na dela, respirando fundo. Eu te amo, ele sussurrou. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Camila respondeu, sorrindo através das lágrimas. Eles se abraçaram, segurando-se um ao outro como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez, como se fosse a única coisa que importava no mundo. E naquele momento, no silêncio reconfortante do quarto, eles souberam que, apesar de tudo que haviam enfrentado, apesar da dor e da distância, eles tinham encontrado o caminho de volta um para o outro. Porque o amor verdadeiro, não desiste. Ele espera. Ele perdoa. Ele recomeça. Lucas recebeu alta uma semana depois da cirurgia. A recuperação foi mais rápida do que os médicos esperavam, o que não surpreendeu ninguém que conhecia o menino. Lucas tinha a resiliência da mãe e a determinação do pai. Mesmo com o curativo na cabeça, mesmo ainda sentindo dores ocasionais, ele sorria, fazia piadas. Queria voltar logo para a escola para contar aos amigos sobre sua aventura no hospital. E agora, pela primeira vez, ele tinha um pai e uma mãe esperando por ele na saída. Bruno ajudou Camila a colocar Lucas na cadeirinha do carro. O menino segurava um balão que uma das enfermeiras havia dado de presente. Um super-herói colorido que balançava alegremente com o vento. Papai, você vai para casa com a gente? Lucas perguntou enquanto Bruno ajustava o cinto de segurança. Bruno olhou para Camila buscando permissão. Ela sorriu e assentiu. Vou sim, campeão. Bruno respondeu, bagunçando o cabelo do filho com carinho. Se você e sua mãe quiserem, eu vou ficar com vocês hoje. Eba, Lucas comemorou. A gente pode ver filme? Fede Umbassé. Pode ver quantos filmes você quiser, Camila disse, entrando no carro. De volta ao apartamento, a vida parecia diferente, mais leve. Como se uma tempestade tivesse finalmente passado e o sol estivesse voltando a brilhar. Bruno preparou pipoca enquanto Camila ajudava. Lucas a se acomodar no sofá com travesseiros e cobertores. Eles assistiram 2 filmes de super-heróis. Lucas adormeceu no meio do segundo, exausto mas feliz, a cabeça apoiada no colo de Camila. Ela acariciava o cabelo dele suavemente, tomando cuidado com o curativo. Bruno estava sentado ao lado, o braço ao redor dos ombros de Camila, observando os dois, sua família. Ele está bem. Bruno sussurrou. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Graças a você. Graças a nós. Bruno corrigiu. Você criou esse menino incrível. Você foi forte quando eu não estava lá. Você é a melhor mãe que ele poderia ter. Camila sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. A gente conseguiu, né? Ela disse baixinho. Depois de tudo... A gente conseguiu. Bruno beijou o topo da cabeça dela. A gente conseguiu. As semanas seguintes foram um período de adaptação. Bruno começou a passar mais tempo no apartamento. Primeiro eram apenas visitas, jantares, finais de semana, noites de filme. Mas, gradualmente, ele foi se tornando parte da rotina. Levava Lucas para a escola algumas manhãs. Ajudava com o dever de casa. Preparava o café da manhã nos domingos. E Camila, aos poucos, foi baixando as últimas barreiras que ainda mantinha erguidas. Permitiu-se confiar de novo. Permitiu-se acreditar que desta vez seria diferente. Que Bruno não iria embora. 3 meses após a cirurgia, em um sábado ensolarado de tarde, os 3 foram ao parque. Lucas já estava completamente recuperado. Correndo, pulando, rindo como qualquer criança de 5 anos, o cabelo havia crescido o suficiente para cobrir a pequena cicatriz que restava da cirurgia. Ele estava vivo. Estava feliz. Estava inteiro. Bruno empurrava Lucas no balanço, enquanto Camila observava de um banco próximo, o coração transbordando de uma felicidade que ela pensou que nunca mais sentiria. Mais alto, papai, mais alto. Lucas gritava rindo. Segura firme. Bruno respondia, empurrando com mais força. Camila sorriu. A palavra papai agora saía naturalmente da boca de Lucas sem hesitação. Sem dúvida. Como se Bruno sempre tivesse estado ali. E talvez, de alguma forma, ele sempre estivesse.
Talvez o amor não conhecesse tempo nem distância. Talvez algumas coisas fossem simplesmente inevitáveis, destinadas a acontecer, não importa quanto tempo levasse. Depois de um tempo, Lucas correu para brincar com outras crianças na gangorra. Bruno se sentou ao lado de Camila no banco, segurando a mão dela. Ele está tão feliz, Camila disse observando o filho. Porque ele tem tudo o que precisa. Farsim, senhor, e se punsabe café. Bruno respondeu. Ele tem você e agora ele tem nós dois. Camila virou-se para ele, os olhos brilhando. Você sabe que isso é de verdade, né? Não é só pelo Lucas. Eu quero você aqui. Eu quero isso, nós. Bruno sentiu o peito apertar de emoção. Eu também quero. Mais do que qualquer coisa. Então fica. Camila sussurrou. Não só por hoje ou por amanhã. Fica para sempre. Bruno segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não vou a lugar nenhum, Camila. Eu prometi isso e eu quis dizer. Eu fui embora uma vez. Mas nunca mais. Nunca mais. Ele a beijou ali sob o sol da tarde, com o som das crianças brincando ao fundo e o vento suave balançando as árvores. Foi um beijo que selava promessas, que curava feridas, que inaugurava um novo capítulo. Quando se separaram, Lucas estava correndo de volta para eles, o rosto corado, os olhos brilhando de alegria. Mamãe, papai, vem brincar comigo. Camila e Bruno se levantaram, cada um segurando uma das mãos de Lucas. E juntos, finalmente completos. Eles correram pelo parque. O menino ria no meio, balançando entre os pais, os pés saindo do chão a cada balanço. E naquele momento simples, naquela tarde comum, algo extraordinário aconteceu. Eles se tornaram o que sempre deveriam ter sido, uma família. Camila olhou para Bruno sobre a cabeça de Lucas. Ele olhou de volta, e sem precisar dizer uma palavra, ambos sabiam. Sabiam que os erros do passado não definiam mais quem eles eram. Sabiam que o perdão era possível. Sabiam que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta. Eu te amo. Bruno articulou silenciosamente. Camila sorriu, os olhos marejados de felicidade. Eu também te amo. E Lucas, alheio à profundidade daquele momento, apenas continuou rindo. A risada pura e despreocupada de uma criança que sabia, mesmo sem entender completamente, que estava exatamente onde deveria estar, cercado de amor, cercado de família, cercado de segundas chances que se tornaram recomeços. Algumas histórias não têm finais perfeitos. Elas têm recomeços imperfeitos que se transformam em algo bonito. Camila e Bruno aprenderam da forma mais dolorosa possível que o tempo perdido nunca volta. Mas descobriram também que nunca é tarde para começar de novo. Que o perdão não apaga o passado, mas abre espaço para um futuro diferente. Que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, é aquele que, mesmo ferido, encontra forças para tentar mais uma vez. Lucas ganhou o que toda criança merece, uma família. Imperfeita, machucada, mas presente. E talvez seja isso que mais importa no final. Não ter tudo certo desde o começo, mas ter pessoas dispostas a consertar, a permanecer, a amar apesar de tudo. Porque no fim, a vida não se trata de não cometer erros. Trata-se de ter coragem para reconhecê-los e humildade para tentar reparar o que foi quebrado. E você? Já se permitiu perdoar alguém que te magoou? Já deu a si mesmo uma segunda chance de recomeçar? Às vezes, o maior ato de coragem não é ir embora, é decidir ficar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que falam ao coração. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. E nos comentários conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite seguir compartilhando histórias que transformam, que curam, que nos lembram que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido.